Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um ISG em Foco. Meu nome é Solange, eu sou diretora de D&I. Antes eu vou fazer aqui minha a falação. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, trançados abaixo do ombro, estou vestindo um vestido preto, uma blusa preta, um óculos de grau azul marinho, brincos dourado, fones de ouvido branco, na parede ao fundo minha está na cor preta. Estamos começando com mais um ISG em Foco e hoje com um convidado especial. Nós estamos trazendo aqui o Genesson da OLX para conversar um pouquinho com a gente sobre a trajetória dele, os desafios, vamos conhecer ele um pouquinho. Tudo bem, Genésio? Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de falar sobre um tema tão relevante. Aproveitar também para fazer aqui a minha descrição. Estou com a camisa roxa, de bolso, assim, com a gola fechada, uso barba, estou com óculos de grau transparente, uso dreads que estão amarrados lateralmente, assim. E atrás eu tenho uma cortina onde dá para ver mais ou menos o escritório, que é onde eu estou nesse momento, gravando com vocês o podcast. Seja bem-vindo. Mas vamos lá, eu acho que eu e todo mundo que deve estar ouvindo esse podcast e vendo essas imagens querem muito saber sua história, sua trajetória, sua carreira, como o Genesson chegou aí aonde ele está hoje. Conta um pouquinho para a gente sobre você, a sua história. Maravilha, obrigado por perguntar, né? Eu sempre digo que se você quer conhecer bem uma pessoa, você tem que conhecer a história dessa pessoa, né? E é a história que vai dizer o que somos hoje, como construímos o lugar onde nós chegamos. E eu sou fruto de uma realidade que infelizmente ainda é atual, que é da pessoa negra, principalmente do outro recorte de região do Brasil, que transita, né, por universos ainda pouco oportunizados, com poucas oportunidades, mas que, no meu caso, sou uma exceção nessa história, né? Eu sou do interior da Bahia, eu estou chegando agora aos 40 anos, tenho 2 filhos, hoje moro no Rio de Janeiro, fazem 10 anos que moro no Rio de Janeiro. Mas sou do interior da Bahia, filho de Dona Marilu, de seu Gerson. Sou formado pelo ProUni, que é uma bolsa do Google que me oportunizou a psicologia, mas nessa trajetória, até antes de chegar nesse momento, já fui guardador de carro nas ruas da Bahia, já trabalhei como cobrador de ônibus, já trabalhei como chapeiro de lanchonete, já capenei quintal, já di quitute nas ruas para complementar a renda da família, até em 2011 passar no programa Trainee da L'Oréal, mudar para o Rio de Janeiro, e, a partir daí, comecei a fazer um trânsito dentro das organizações de trabalho, das organizações multinacionais, que me conduzem até esse momento histórico que hoje estou como uma pessoa responsável por inovação dentro do time de gente, time de RH, na OLX Brasil, morando aqui no Rio de Janeiro. Então, resumindo, esse é um pouco da minha história, que se conecta diretamente com o assunto que nós vamos falar hoje e que faz muito sentido para mim esse convite para falar sobre um tema que traduz, né, necessariamente a jornada das pessoas, principalmente da pessoa negra, da mulher negra no Brasil, e a gente poder falar sobre isso, poder, de certa forma, também chamar a atenção das organizações, do poder público, das universidades e escolas, organizações do terceiro setor, para essa temática que é super relevante, principalmente quando a gente fala de futuro e presente, né, do trabalho, é muito importante tratar desse tema. Sim, e a gente se conecta, né? Porque eu também venho de uma família do interior da Bahia, então a gente já está se conectando. Olha aí, Mas ó, olha aí. vamos tirar a dúvida, vamos lá. Minha família é de Jacobina e Miguel Calmon. Da onde é a sua? Família ali da região de Ilhéus, região do Cacau, da região do Cacau. Adoro Ilhéus, sul da Você não conhece Bahia. a Bahia aí, né? A Bahia é muito grande, né?
Então, a É, Bahia eu estou já perto de Salvador ali, mas sertão. já está mais para... Estou mais para o sul da Bahia ali. Ali Mais em com a Belém. baianidade, né? Isso, sempre é. Conta um pouquinho aí dos desafios para você desempenhar o ESG. São muitos desafios. Eu acho que o ESG, aí vale lembrar que já faz um tempo que a ONU traz essa sigla, né, como perspectiva de transformação. Se eu não estiver enganado, aí você que está ouvindo a gente, a SOC está aqui, pode até confirmar, mas acho que em 2004, talvez. 2004, certinho. Acertei? Olha aí que legal. Que já tem um tempo, né, que o ESG, a ONU trouxe isso como uma perspectiva de avançar em pautas que são centrais. Então, se porventura quem está ouvindo a gente está querendo saber o que é ESG, o que significa essa sigla, que é uma sigla que está em inglês, mas aportuguesando, é ambiente, meio ambiente, social e governança, como que as organizações, na sua atuação, fazem com que essa governança seja sustentável para o mundo que a gente precisa construir, para o mundo que a gente pretende, para esse futuro desejável, para esse futuro que a gente quer construir para os nossos filhos e para as próximas gerações. E, dito isso, só respondendo a sua pergunta, eu acho que o ESG chega num momento, primeiro, assim, se fortalece num momento fundamental, que é o momento onde a pauta ela é prioritária, né? Que é olhar para o social, olhar para o meio ambiente e as organizações do trabalho. Eu sempre gosto de falar, eu gosto muito de dizer quando eu falo do trabalho, que o trabalho ele ocupa um elemento central na nossa vida. O trabalho ele é formador de subjetividade, ele forma pessoas. Eu gosto muito de dar o exemplo, eu que sou da periferia, muita gente talvez que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente não saiba, mas muita gente anda com a carteira de trabalho no bolso. Inclusive, já teve charges aí na internet de um moleque mais negro na charge e um outro branco, e aí a polícia chega e fala carteira de trabalho. Aí ó, o branco fala assim, não, para que eu vou dar carteira de trabalho? Aí o outro fala assim, aqui é minha. Aí o personagem branco olha e fala, como assim você dá carteira de trabalho no bolso? Sim, porque o trabalho ele é estruturante, né? Ele forma, insere, né, dentro de uma perspectiva social. Tem muitos autores que falam do trabalho como formador de existência, né, como produto do trabalho também é existir, né? E outros falam desse sistema mundo, como que a gente está dentro desse trabalho. Então, o ESG vem muito nesse lugar, puxando, trazendo as empresas para um comprometimento desse trabalho que vai além, né, dos aspectos financeiros e passa por aspectos que são aspectos de sustentabilidade e etc. Agora, a complexidade está, e nós vamos falar aqui sobre isso, sobre a necessidade da mudança de mentalidade a respeito do que é produzir, a respeito do que é o que são negócios, né? O famoso business, né? O que é esse famoso business? Né? Do que estamos falando? E no final do dia estamos falando sobre pessoas, é tudo sobre gente. Então, Tudo acho que essa é a pauta humanizado. central de tudo isso. É tudo humanizado, né? É Não tem tudo como humanizado. falar de ESG e não falar de pessoas, né? E quando você traz Exatamente. esse ponto da charge, eu cheguei a ver essa charge, você percebe que o S do social, que a gente fala um pouco mais de nós, pessoas negras, ele é essa charge traz muito sobre nossos valores, né? Nós negros, quando entramos no mercado de trabalho, é trabalho e educação, né? A gente não consegue ir por outra porta, né? A gente olha por Exatamente. essa perspectiva. E aí eu pergunto, vou eu tumultuar a vida aqui. Como as áreas e os profissionais de ESG podem transformar as empresas e a sociedade? Nossa, essa pergunta é central. E ela traz uma coisa aí, eu gostei dessa pergunta, só porque ela traz uma coisa que é a transformação. Transformar. Nós precisamos, com urgência, pensar a transformação para que a gente tenha eu vou voltar, uma outra mentalidade se faz necessário. Revisitar o que é negócio, revisitar o que é lucro, revisitar o que é produção, para que a gente entenda que as pessoas estão ao centro e que nós precisamos
tem aquela frase, né, que diz que todos os negócios visem o lucro, desde que todos os lucros visem as pessoas. E é isso. Né? Uhum. Então, para mim, eu até faço uma provocação a respeito, né, aproveitando a sua pergunta sobre transformar e tal, para a gente até repensar a maneira como a gente apresenta a sigla ESG. Né? Há necessidade que nós temos de puxar o S para o centro. E o meio ambiente e a governança, a relação da empresa com investidores, com fornecedores, com toda essa cadeia ecossistêmica, está orbitando o que é central. E o que é central quando a gente fala de existir? O que é central quando a gente fala... Por que estamos aqui gravando esse podcast? Para pessoas. Por quê? Porque as pessoas são o centro de tudo que nós fazemos. Então, o social precisa, de maneira urgente, ir ao centro dessa sigla ESG e orbitar enquanto o meio ambiente e a governança orbita. Então, se a gente quer promover transformação, quem promove transformação são pessoas. E aí isso me lembra muito um fragmento de Bell Hooks, que eu tomei conhecimento no livro de Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que inclusive você que está ouvindo a gente, eu recomendo que você possa ler Memórias da Plantação, que traz diversos aspectos fundamentais para a reflexão social do que nós estamos trazendo aqui. Principalmente quando nós olhamos para uma construção dos recortes minorizados dentro dessa perspectiva, né, que diz que todo o conhecimento que nós produzimos hoje, principalmente com o conhecimento europeu e toda essa perspectiva, toda essa noção de conhecimento, do que é profícuo, do que é importante, vem muito desse penso, logo existo, onde o homem europeu é central. E a gente pergunta, que homem é esse? Quem cabe no seu todos, como diz o... Né? É uma pessoa, é um grupo específico, ou nós estamos falando para todo mundo? Então, Bell Hooks ela faz a provocação que diz o seguinte, mais ou menos, recomendo também que vocês leiam aí Bell Hooks, onde ela diz, e eu traduzindo aqui para as minhas palavras, que é: chegamos até aqui com conhecimento produzido a partir do centro. O que é esse centro? É um centro de privilégio, é um centro que tem um recorte muito parecido, de pessoas privilegiadas, que chegaram até aqui produzindo o que nós temos a partir desse centro. E a provocação de Bell Hooks é: o que as bordas estão construindo? Nós precisamos começar a pensar as bordas como centro. E é por isso que quando a gente vai pensar o social como centro desse ecossistema do ESG para transformar, nós não podemos deixar de fora a visão de quem está na borda, muitas vezes na perspectiva de ir ao centro, quando a gente fala de inclusão, mas não necessariamente precisa ir ao centro. A borda pode ser esse centro. Então, esse nível de discussão que a gente precisa promover e que não vai ser só as empresas que farão essa transformação, não vai ser só o poder público, não vai ser só as instituições de ensino e educação, seremos todas as pessoas, todas nós, pessoas, precisamos refletir a respeito dessa transformação com as pessoas no centro, com o social no centro, mas não necessariamente as mesmas pessoas do centro decidindo o que a borda, a margem, precisa ou deve fazer. Né? Mas essa margem também dizendo e pautando o que vai ser esse novo centro que tem essa outra visão. Eu acho que eu acho que a ideia é a gente não ter mais essa borda e o centro e se unificarem, né? Se a gente for Exatamente. pensar Exatamente. nessa perspectiva. Eu também penso assim, né? E assim, e se a gente parar para pensar quando a gente fala em governança, né? Por exemplo, ou vamos em ambiente, né? Eu trouxe já algumas vezes, em algumas falas minhas, da minha avó, minha ancestral, que não existiam remédio, não existiam sucos eram naturais, tudo se usava do natural hoje, né? E a ideia, quando a gente olha a sociedade e o ESG, eu acho que a pauta da sociedade como um todo, clima, tempo, planeta Terra como um todo, é a gente começar a usar de tudo muito mais natural, olhar e ensinar nossas crianças nessa pauta com educação, né? Eu penso muito que a gente tem que introduzir
uma educação mais assertiva para as crianças também, ensinando o que é ESG para ela. Né? Que ESG nada mais é o que a gente fazia no passado. Não tinha dinheiro para comprar um sorvete, mãe ia lá e batia um sorvete com leite condensado e uma manga, e botava no congelador, tá aqui seu sorvete de manga e come aí, minha filha. É isso. E outra coisa, viu, pessoal, acho que é importante dizer, porque às vezes a gente começa as discussões elas se tornam populares, Sim. Muito numa perspectiva ainda de algumas bolhas, né, sociais, e de algumas percepções, até falando aí de decolonização, algumas percepções colonizadas ainda. Mas a gente precisa pensar, por exemplo, que quando as grandes navegações chegaram, por exemplo, aqui, onde hoje nós chamamos de Brasil, existia tecnologia, existiam grupos organizados com uma tecnologia de organização, convivendo em harmonia com a natureza, se alimentando dessa natureza, convivendo com essa natureza, repondo essa natureza, repondo essa natureza, respeitando uma hierarquia, né? Você tinha em comunidades indígenas hierarquias e níveis de relação extremamente complexos, e a gente meio que negou isso por um iluminismo que era que vocês são ignorantes, selvagens, e de repente a gente tenha que, né, fazer um retorno a esse lugar onde havia um nível importante de respeito entre as hierarquias dentro da comunidade, tarefas definidas nessa comunidade, mas sem que para essa dita modernidade, né, não necessariamente você precisa destruir aquilo que você tem para essa modernidade que nós temos hoje. Então, ou seja, precisamos aprender com aqueles e aquelas que nós, em algum momento, nós seres humaninhos, no momento histórico, entendemos que eram menos evoluídos que nós, né, que o europeu. Que nós não, que eu sou brasileiro, não tenho nem passaporte europeu, não tenho, tá? Estamos no mesmo clube. Isso me lembra também, já que a gente está falando aqui, né, dessa sigla ESG, que a gente às vezes centraliza muito nas empresas, no framework bonitinho, que você começa com isso e a governança. Vamos falar do que é que tem que ser dito, que é a vida lá fora. Então, por exemplo, quando a gente vê ali no filme, quem não assistiu também Pantera Negra, assista o filme olhando para esses aspectos também. O filme traz um aspecto muito central, que para mim foi marcante, que é quando aquela tecnologia, aquela nave, né, vai acessar o Wakanda, e ela acessa o Wakanda através de uma floresta. E quando a câmera faz uma panorâmica em Wakanda, você consegue ver as crianças, consegue ver tudo aquilo acontecendo, tecnologias exponenciais, tecnologias inimaginadas, convivendo com a natureza. E a natureza sendo central. E todo o poder que não sou especialista no filme, né? Deve ter gente que vai estar ouvindo a gente que é muito mais especialista que eu. Então, uma humilde análise vem daquela planta, daquela flor lá que tem umas flores vem e da que natureza. todo poder emana da natureza, né? Então, isso é importante de pensar. Estamos convivendo com a natureza, estamos convivendo. A nossa governança, ela está dando conta, né, de potencializar esse social e fortalecer e dar passos atrás no fortalecimento do meio ambiente, né? Então, essa é uma discussão muito importante e que bom que a gente está aqui tendo ela. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu vou nesse ponto aí que você tá puxando aí. Conta para mim, qual é o ponto forte de ESG aí dentro da empresa da OLX? Boa, essa é boa pergunta, né? Aqui no OLX, isso é muito importante para a gente. A OLX tem um negócio que vem a calhar de ser um negócio que é um negócio sustentável em si. Ou seja, quando você fala, por exemplo, na nossa plataforma OLX, das transações que são realizadas ali dentro da plataforma, de produtos usados, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma bicicleta que eu gosto muito, inclusive, da minha bicicleta. É uma bicicleta antiga, não é nada sofisticado, aquela bicicleta de tecnologia, que nem sei pedalar aquele negócio. Aquela bicicleta simples mesmo. Mas que eu entrei ali na OLX em algum momento, olhei as bicicletas novas, comprei uma bicicleta usada.
E essa possibilidade de usar produtos, aumentar a vida útil de produtos, a gente tem estudos aqui que nós já encomendamos a consultorias para cruzar o volume de transação de produtos usados com a quantidade de carbono que nós lançaríamos na natureza se aqueles produtos que foram transacionados fossem produtos novos. E é assustador, né? X mil viagens Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, X mil viagens de avião São Paulo, Rio, X mil automóveis emanando poluição. Então, isso para a gente é muito importante já, que se conecta com essa sigla, né, que já está dentro dessa ideia de ESG, olhando para a sustentabilidade. Por outro lado, estamos entrando agora, né, participando junto com o Pacto Global da ONU, porque, como eu falei, é importante para a gente o social. É importante olhar para as pessoas que fazem a liderança hoje na organização, se essas pessoas são negras, se são mulheres negras, se são pessoas brancas, como que a gente promove a oportunidade e sustentabilidade também nesse lugar. É muito relevante pensar. A gente pensa em diversidade, realmente estamos longe de... Olha só, não estou aqui, estamos longe de ser uma empresa diversa, como nós gostaríamos, estamos trabalhando para isso. Mas temos, sim, muitas iniciativas genuínas e investimentos, né, que cresceram bastante. Eu completei 2 anos agora de OLX, e quando eu entrei em diversidade era um investimento X, e hoje é 5X. Né? Então, isso para mim é muito importante pensar sobre isso. E nós pensamos continuamente em maneiras e formas de contribuir, e não é favor, é obrigação dessa organização. Então, você que está ouvindo a gente aí, não é favor. É uma obrigação, e talvez seja um favor aí para seus filhos, seus netos, né, para o futuro, porque a gente realmente, do jeito que a gente está caminhando como mundo, a gente não está caminhando para lugares tão agradáveis como gostaríamos nesse futuro pretendido. E a OLX vem a calhar de ter esse negócio, um nível de sustentabilidade bem importante, e fico feliz de estar aqui na OLX também por conta disso, né? Pelas oportunidades que vêm sendo dadas a mim, por exemplo, como um homem negro. Claro que eu faço acontecer para que essas oportunidades aconteçam, mas, para mim, é lugar também de ser referência para outras pessoas que possam também trilhar esse caminho e chegar aqui onde eu cheguei. Então, uma fala que eu tenho antiga, que eu quero aproveitar aqui e reviver ela, que é: as organizações precisam também ser plataforma de desenvolvimento social. Você não pode entrar da porta para dentro do prédio da sua empresa e parece que você entrou numa ilha, ou você agora que está aí de home office, trabalha naquela empresa, e é a ilha que parece que o mundo lá fora não existe, está tudo bem, vamos em frente. Não. O que a sua empresa está desenvolvendo como plataforma de desenvolvimento social? Essa é uma pergunta importante de fazer e que você possa pesquisar aí nos documentos da sua empresa, olhar o site institucional e ver o que está fazendo sentido para você ou não, e o que pode ser feito e que ainda não está sendo feito. É importante falar sobre isso por aí. E o que você quer que faça, e de repente já dá uma dica aí, de repente tem um canal aí. Já dá uma dica. Contato, já dá aquela dica na empresa. Olha, acho que se fizesse esse caminho assim seria interessante. Exatamente. E aí, falando um pouquinho de sustentabilidade da OLX, vou contar um segredo. Eu comprei o meu carro pela OLX, então pela sustentabilidade. Você sabe uma coisa que tem na OLX? A cada 4 carros usados vendidos no Brasil, eu posso estar falando o número errado aqui, gente, porque muda, mas uma transacionar pela OLX, a OLX transaciona milhares de carros usados, com um nível de... Cada vez mais a plataforma fica mais sofisticada nesse sentido, para você ter a garantia do produto que você está pegando, fazer toda a parte financeira, de revisão, de vistoria e tal. Então, vale a pena, assim, quem está aí também, aproveitar aqui o merchan, quem está pensando em comprar um carro. Não vale. Vai lá na plataforma da OLX. Vou aumentar o seu merchan. Meu marido e eu estávamos atrás de uma Ipanema branca automática. E no Brasil foi construída só 20 dessas Ipanema, de 1997. Ela está na minha garagem, graças ao OLX. Único dono, novinha. Eu falo Olha que massa. A nossa mosca branca. E agora a gente está aí transformando ela para placa preta, tá? Porque ela tem tudo 80% original. Veio da OLX. Que legal, que legal. Aí me chama fazer comercial. E ela
Então, fala para mim aí, a gente já estava falando aqui dos projetos da OLX, ó, mas complementa aí para mim quais são os projetos que estão em andamento aí dentro da OLX, para a gente que está aqui fora saber um pouco mais o que a gente espera vir aí no futuro. Boa. A gente recentemente adquiriu o Grupo Zap, né, que é especializado nos portais de imóveis, que é o Zap Imóveis e o Viva Real. Então, a gente está entrando forte aí também, e tem coisas muito relevantes vindo aí também desse lado de imóveis, não só com relação a transações, né, que acontecem na plataforma, mas também ao olhar para essa coisa da moradia, e isso é importante pensar, né? Ano passado, tive a oportunidade de mediar um painel com a Emicida num evento que é o Conecta Imob, que é um evento de Zap, né, um dos maiores eventos da América Latina, que fala sobre imóveis. Eu fiquei muito feliz com uma coisa que a Emicida trouxe muito, que deixou a gente muito emocionado. Quando eu saí do papo, tinha gente chorando. A Emicida falou sobre as pessoas em situação de rua, falou sobre tudo isso. E, claro, olha aí uma coisa legal, né? Se a gente trabalha com imóveis, precisamos pensar a respeito das pessoas em situação de rua. Como fazer isso, a gente está descobrindo, né? Mas precisamos pensar sobre isso. Então, esse tipo de relação é importante. O pacto, como eu falei, né, a gente já entrou em diversas frentes ali das ODS. Tem uma que tem um estudo que eu acabei de ver, que foi apresentado hoje, para a gente entrar ou não. E essa é uma coisa bacana, que eu vou dizer aqui. A gente quer entrar no pacto e a gente estava fazendo um estudo ali aprofundado a respeito de um dos recortes, se a gente ia entrar ou não, para ver se a gente tem condição de entrar ou não. Porque às vezes você vai entrar e não vai cumprir a meta, não vai ter condição de cumprir a meta, e aí vai ficar o famoso para inglês ver. Não vai funcionar, vai frustrar, não vai ser legal, e a gente quer fazer impacto de verdade. Então, hoje foi apresentado o estudo, acho que vai dar certo e a gente vai entrar em mais uma ODS que para a gente é muito importante, que eu ainda não posso falar, que ainda não está aprovada, né? Mas está vindo coisa tem por coisa aí. boa. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo aí. Isso. Olha, interessante. Achei muito bacana. Eu não sabia que vocês tinham absorvido aí a Zap e a Viva Real. Parabéns aí para essa. E aí depois a gente vai conversar aí, porque eu tenho aqui uns projetos que eu queria fazer muito com o pessoal de rua. Então, já achei o amigo para isso. Fala para mim, meu querido, qual as dicas que você daria para gestores dessa área? A primeira dica fundamental é sai da bolha. Permita-se sentir uma outra vivência, com outro recorte, com outro grupo, para você ter uma visão mais, digamos, mais pés no chão do que pode ser ESG. ESG não pode virar uma pauta de discussão entre um grupo específico, lá num evento, ou lá numa sala fechada. Essa é uma pauta que interessa ao mundo, a todas as pessoas. Então, a primeira dica é, se você não tem a vivência, eu ouvi uma frase recentemente que para mim faz muito sentido. Privilégio você não escolhe ver, você não escolhe ter, mas você escolhe ver. Tá tudo bem se você tem privilégio, você sempre transitou num grupo específico e você está ali. Mas quando você começa a perceber, você começa a entender que há coisas ali a serem mudadas, transformadas. A gente falou aqui de transformação, a gente falou aqui de uma série de coisas. Então, é importante que, para mim, a primeira coisa é estoure sua bolha. Vai ver outras perspectivas, vai conversar com movimentos, com coletivos, né? Um outro ponto é, não vai ser possível fazer um monte de coisa, não vai ser possível fazer tudo. Escolhe onde você pode contribuir mais, pode ser no F, pode ser no G, pode ser no E, no meio ambiente, né? No environment. Então, escolher bem essa frente, o que se conecta melhor. O que eu tenho visto assim é que isso é comum, viu? Isso é normal, não é apontando o dedo, não. Às vezes surge uma pauta e por uma questão até de branding, de marca, muitas marcas, muitas empresas e movimentos começam a correr e tal, e pegar aquilo e querer fazer tudo, e às vezes não faz nenhum. Que é a outra dica que eu dou,
um cruzamento mesmo da sua causa de marca, do propósito da sua marca, com isso, com essa sigla. E às vezes você tem empresas que têm várias marcas, e às vezes uma marca tal vai para um lado, uma marca tal vai para o outro lado, dentro do seu próprio portfólio. No geral, quando todo mundo estiver fazendo, cada um olhando para e se aprofundando e investindo em uma área, em um setor, seja do S, seja do S, seja do G, no ecossistema estaremos todos potencializando o todo, né? Então, isso para mim é muito, muito relevante, pode parecer óbvio, mas é muito relevante. E aí, uma outra coisa para fechar, né? Aquele que fala um monte de coisa, que é essa pauta não pode ser uma pauta só de compliance, ou em algumas empresas uma pauta do time de RH, gente, people, né? Como você chama aí, gente e cultura na sua empresa. Não pode. Essa precisa ser uma pauta que tem que ter um nível de cascateamento para todas as pessoas, porque essa pauta acontece dentro da sua casa, essa pauta acontece dentro da escola dos seus filhos, dentro do seu trabalho, no seu lazer, né? Então, essa é uma pauta que precisa ser oxigênio, precisa respirar essa pauta, precisa ser natural, né? Porque se a gente ficar, e é um risco que a gente corre com várias coisas, inclusive com diversidade, equidade e inclusão. Falando ESG, onde é que está? Está lá. O diversidade, equidade e inclusão, está lá. Quem está fazendo é a Sol, quem está fazendo é o Gênesis. Não, quem está fazendo somos todos nós, porque senão não vai rolar. Isso aí, também penso Então, essa é uma dica fundamental. Não, isso é maravilhoso, penso igual. Você deu algumas dicas aí de filmes, livros, e além da dica de ouvir o nosso podcast, qual outras dicas que você pode dar aí para esse pessoal que está iniciando? Porque, sabe, tem gente aí que tá iniciando em ESG. Qual dica que você pode dar para esse pessoal que está iniciando aí, que chegou na cadeira agora e falou, e agora? Faço o quê? Leio o que para me inteirar? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu corro? Para mim, uma coisa fundamental, assim, eu até gosto muito de dar essa dica, porque olhando muito para o que aconteceu comigo. Quando eu estava começando a minha jornada em diversidade e inclusão, eu até como um homem negro, eu ficava nessa, cara, era para eu estar mais na pauta, eu acho que eu participo um pouco no ecossistema negro, contribuo um pouco, mas acho que eu tenho um pouco de conhecimento, ao mesmo tempo eu não estou com tempo de fazer as leituras, os livros são mais densos. Está tudo no YouTube. Você vai poder encontrar diversos vídeos explicando desde o básico, cases dentro, fora do Brasil, está tudo ali. Só é jogar no YouTube que você vai encontrar. Um outro ponto que eu acho importante é podcast como esse aqui que nós estamos falando de maneira mais ampla. Vão ter aqui nesse mesmo podcast, você vai encontrar outras conversas, né, de pessoas, inclusive, que trabalham em áreas que são centrais, que estão cuidando dessa pauta. Então, olha aí uma dica. A gente está pensando numa dica lá longe, nesse mesmo podcast aqui, se você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja a plataforma que você tiver, se você rolar aqui, você vai encontrar outros tópicos tratando desse mesmo assunto. Então, isso, para mim, é uma pauta central. E, assim, e também, como eu disse, né, como eu dei de dica, de você furar a bolha e fazer tudo isso, né, de as dicas que eu dei, eu acho que uma outra dica do ponto de vista desse conhecimento é entenda onde você está situado, se você é um homem negro, se você é uma mulher negra, se você é um homem branco, se você é uma mulher branca, se é um homem hétero, ou é trans, ou é uma mulher trans, um homem trans. Entenda o seu lugar, porque vai ser mais fácil você fazer uma contribuição. Conheça o todo, é o que a gente chama de carreira em T, de conhecimento em T. A gente bota tudo em inglês, né? E quando é em inglês a gente fala, porque a gente sempre falou sobre isso, mas aí virou T-shaped, né? E agora, né? Mas conheça o que é a pauta, discuta a pauta. Tem muita gente no LinkedIn que você pode seguir que trata dessa pauta. Aliás, você me segue no LinkedIn, Gênesis Honorato, que a partir do meu perfil vocês vão encontrar muita gente que fala sobre isso, que eu me conecto intencionalmente com quem fala sobre isso, para minha timeline me ensinar, né, sobre isso. Tem no Instagram também, Gênesis, a gente pode dialogar e conversar também por lá. E eu ia falar uma outra coisa aqui que eu não lembro, mas é isso, é ao vivo, estamos ao vivo. Mas, sim, voltando, se você está dentro de um recorte, se dedique também a contribuir nesse recorte. Não necessariamente você precisa ficar presa a isso, mas você pode contribuir na pauta, sejam pautas raciais, sejam pautas
relacionadas ao patriarcado, ao machismo. Tem várias pautas que, no final, isso tudo converge, né? A gente diz, às vezes, que é tudo sobre pessoas, eu vou além, eu gosto de fazer essa provocação, que é tudo sobre relações, é tudo sobre como a gente se relaciona, como a gente se escuta, né? Eu fiz um trabalho uma vez em que surgiu essa frase durante a pesquisa, eu gosto de falar ela: existem mais coisas que nos unem do que nos separam. Existe mais em comum do que incomum entre a gente. Vamos encontrar esses pontos de conexão, né? Semear amor, conexão em relação boa, positiva, genuína, que traga a riqueza em detrimento desse ódio de estar todo mundo se separando e brigando porque você é preto ou sou branco, a gente já é inimigo. Não, nós somos diferentes e é isso e está tudo bem. Então, o ESG também é sobre isso. É sobre a gente se relacionar para poder transformar. Gente, que incrível, né? Bom, nós vamos terminando aqui o nosso episódio de hoje. Que pena, né? Vai botar aquela voz aí, produção? A gente ia ficar aqui até amanhã conversando, e já viu, né? Terminamos agora esse nosso podcast ISG em Foco com o nosso convidado especial, Genésio, da OLX. Foi maravilhoso, foi prazeroso ouvir a sua história, entender tudo o que está acontecendo em volta e fora da OLX e trocar um pouquinho, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai. E a gente tudo se conecta. No começo eu falei, né? Eu conecto com ele, porque a família vem do mesmo estado e assim vai indo, a gente vai se conectando. Pessoal, siga Alicerce Educação nas redes sociais, ouça os nossos podcasts, invada o nosso YouTube, adoro gente que invade o YouTube, siga a Genético no LinkedIn, no Instagram, sai stalkeando todo mundo, tem gente que fala que não gosta dessa palavra, mas eu adoro, já que eu sou do TI. Me segue também, Solange Feliciano aí por aí. E vamos terminando aqui. Muito obrigada, Genésio, pela sua participação. Obrigada a todos que ouviram esse podcast.